meu nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que surgiu lá no Twitter recentemente, eu trouxe pra live. É um tema que é meio uma bolha, talvez seja de uma bolha, mas eu decidi trazer aqui pro canal pra gente discutir aqui também. E se você tiver mais temas que a gente pode trazer aqui pro canal pra discutir, deixa aí embaixo que você queira conversar alguma coisa do tipo, ou sua opinião sobre esse assunto também, seja bem-vindo a comentar aí. Mais especificamente a gente vai falar sobre títulos em inglês aqui no Brasil. A discussão é essa, se você ainda não entendeu, você vai entender um pouquinho nesse instante. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, dá like no vídeo, me siga nas minhas redes sociais, que eu tô deixando tudo aqui na tela e na descrição do vídeo também, pra vocês irem lá seguir. Não se esqueça de segunda a sexta, 18 horas, tá tendo live na roxinha, então não se esqueça de ir lá me seguir, tá? Pra gente bater papo. Nesse momento agora estamos de férias, mas em agosto a gente tá de volta, tá bom? Vai logo seguir pra não perder nenhuma live. E também não se esqueça que aqui na descrição tem o link da Amazon. Comprando por esse link, você ajuda o canal a crescer sem pagar nada mais por isso. Não se esquece que essa é a única fonte de renda que o canal tem pra se manter aqui no YouTube. Bora lá, né? Qual é a discussão? Eu tava lá no Twitter, eu nem entro muito no Twitter da conta do canal, essa é a verdade. Eu vou lá pra publicar uma coisa ou outra, vejo a timeline, mas é porque eu não gosto muito, porque é muito mimimi lá na tela, né? E aí eu tava lá, né, pesquisando. E aí eu vi uma postagem falando sobre títulos em inglês. Na verdade, ela tava falando defendendo que não era pra ter títulos em inglês aqui no Brasil. E eu concordo com ela. Mas a gente já chega lá. Que era sobre um livro chamado From Blood and Ash. Se eu não me engano, é esse livro específico. Eu não sei se esse livro está trazendo a tradução pro Brasil. Não sei se algum editor está trazendo. Eu dei uma pesquisada e não vi, né, nenhum anúncio específico. Posso ter pesquisado pouco, posso ter passado, mas pelo que eu entendi, não teve uma procura específica para esse livro estar sendo traduzido realmente por algum editor. Eu sei que tem algumas pessoas que já leram o livro aí, né, no passado aí, no inglês, né? Sei que já li. Então, o título do livro em inglês é From Blood and Ash. E em português ficaria de Sangue e Cinzas. E pelo que eu entendi, o Book Twitter, ou pelo menos uma parte do Book Twitter, teria achado ruim a tradução. E essa não é a primeira vez que essa discussão chega aí pelo Twitter. Quando a editora seguinte, se eu não me engano, estava republicando aí os livros da Rainbow Oil e, consequentemente, estava trazendo outros livros que é, por exemplo, Carry On. Só que o Carry On é um livro inglês internacional. E aqui no Brasil, eles colocaram como Seguindo em Frente. Houve uma pequena revolta nos comentários, porque Carry On, na verdade, o tema escolhido para Rainbow Royal é porque tem uma música, Carry On, que é a música que é usada ali como referência pro título. E aí as pessoas começaram a fazer um reboliço, não, porque era bom que deixasse inglês aqui no Brasil também. Mas no final a seguinte falou, vai ser português, e colocou lá como Seguindo em Frente. E por que essa discussão é interessante? Existem poucos livros no Brasil que não recebem tradução português, né? A tradução para o português. A maioria desses títulos, normalmente, são os livros da Dark Side com títulos que já são, na teoria, muito famosos por aqui. Como, por exemplo, Serial Killers, né? Eu tenho muitos livros aqui, como, por exemplo, Serial Killers, que são títulos que, na teoria, é uma palavra que já virou no nosso cotidiano brasileiro, né? Ninguém fala assassino em série. Normalmente a gente sempre usa a palavra serial killer. Normalmente, né? Principalmente os títulos da Dark Side, na questão True Crime, que eles chamam, né? Tenta lembrar, são títulos em inglês. Mas, em geral, os outros livros, aqui na minha estante, principalmente, eu tenho mais de 100 livros na minha estante, quase 150, e só tem 2 livros aqui, fora os da Dark Side, que tem títulos em inglês, que é os livros da Leigh Bardugo, né, que é Six of Crowns e Crawdon King. Que, na verdade, eu acho assim, Six of Crowns eu ainda acho mais fácil de falar. Agora, Crawdon King, até pra mim, que tem familiaridade com inglês, acho difícil de falar. Talvez a tradução não teria ficado legal também, realmente, até porque os outros livros da Leigh Bardugo, pelo menos, né, a editora traduziu, que é sobre ossos e tudo mais. E tem os outros lá do Tom de Magia, todos esses ele traduziu, mas esses livros específicos não recebem título em português. Mas tem um subtítulo em português também, tá? Tem um subtítulo, mas o título ainda é em inglês. A popularização dos títulos em inglês, principalmente em séries, se tornou mais devido aos streams, né? O serviço de streams, porque eles costumam manter o título em inglês. Você tá procurando lá, você não acha mais, por exemplo, Anatomia de Grey, você acha lá Grey's Anatomy. Mas no passado, até os títulos de série era mais fácil você encontrar em português. Principalmente quando o pessoal assistia mais em canal aberto, tipo Globo, SBT, etc. Eles sempre traduziam. Pequenas Mentirosas, Diário de um Vampiro, Como Se Safar de um Assassinato, Anatomia de Grey. Eu acho que a única série assim, que não deve ter recebido um título assim específico foi Lost. Porque todo mundo conhece Lost como Lost. Mas a maioria dessas séries que passou em canal aberto, em sua grande maioria, teve títulos traduzidos. E muita gente associava aí, por exemplo, até a Lista Negra, que era The Blacklist,
que eles acabaram traduzindo aí pro português. Então, assim, fica aquele questionamento. Então, o título em inglês, realmente, da série só veio ser popularizado aqui no nosso país pela questão da série, né, do serviço de streams. Se você parar pra pensar, no nosso país, se você parar pra pensar, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, jogar no Google agora, quantas pessoas, numa média de quantas pessoas falam inglês no Brasil, é um total de 5%. 5. Então, 95% dos brasileiros como um todo não fala inglês, não conhece inglês, não tem muito conhecimento com inglês, sabe? Tem um nível assim muito básico, no máximo. Tem gente que nem sabe o que é, tem gente que não tem nem interesse de falar inglês, entendeu? De 100% do país, apenas 5% fala inglês. Quando a gente tá falando sobre trazer livros pro Brasil, trazer livros com tradução pro Brasil, a gente tá falando de inclusão. A gente tá falando de incluir pessoas que não têm acesso, não falam inglês. A gente tá falando de uma editora que ela quer atingir um público. Então, se essa editora ela traz um livro em inglês, com título em inglês, ela tá dificultando, querendo ou não, pra esse pessoal. Tem gente que compra camisa e nem sabe o que tá escrito na camisa. A gente já cansou de ver pela internet. Foto de gente com umas camisas falando alguma coisa completamente diferente, sabe? Então, assim, quando uma editora traz o livro pro Brasil, ela tá pensando em várias pessoas, ela tá pensando no mercado. Então, assim, dificilmente um livro que tem um título em inglês, From Blood and Ash, a pessoa provavelmente não vai nem conseguir pronunciar e talvez ela não se interesse tanto por aquele livro que ela não se pronuncia. Então, pensar que o livro tem que trazer o título em inglês porque é mais bonito, porque soa mais bonito e tudo mais, é você viver dentro da sua bolha. Porque o livro, o título em português, ele já inclui muita gente. Aliás, ele não deixa de incluir muita gente, porque a gente sabe que tem muita gente que é analfabeto no Brasil, né? Então, assim, já começa por aí. Mas, quando a gente fala de um livro, um título em inglês, o título em inglês está direcionado basicamente para 5% da população. Tudo bem que não é só 5% da população que vai ler. Que vamos supor aí que a pessoa não entendeu o título, mas vai ler também porque tá o texto em português. Pode ser que aconteça. Então, se a editora traz com título em inglês, ela tá perdendo um pouco aí, né? Ela tá atingindo um público muito específico. Trabalha aqui, principalmente no Booktube, a gente fala muito sobre a democratização do livro, né? A gente fala muito sobre a questão dos impostos, porque não é só rico que lê livro. Quando a gente fala de valor também, a gente tem que pensar também da tradução, a gente tem que pensar na questão de tudo. Então, assim, não vale a pena. Só não vale a pena e não faz sentido ter um título em inglês dentro de um país que a gente fala majoritariamente português. E só porque vai ficar bonito ou só porque vai ser, na hora de falar, fica mais bonito. Sendo que você pode saber inglês, pode falar certo, mas assim, mesmo que, sei lá, venda pra 30%. Da população, 25% vai falar o título errado, porque a pessoa não vai saber pronunciar, a pessoa não sabe inglês, né? Se você quiser realmente ler o livro em inglês, você compra um livro internacional, né? O problema do livro internacional já começa aí porque ele é caro, ele é expense, entendeu? No inglês do expense, ele é caro. Você vai comprar um livro hoje em inglês, você não compra mais um livro de menos que R$60. Isso o livro paperback, porque se for capa dura, você encontra de R$80 pra cima. Então, os livros internacionais, eles já são totalmente fora da caixinha, eles já não são livros muito acessíveis. Se livros nacionais não são acessíveis, imagina os internacionais, né? Então, se você lê livro internacional, você sabe que você, querendo ou não, tá dentro de um privilégio de uma pessoa que tem condições de comprar livros internacionais, né? Isso quando eu falo livros internacionais físico. Porque às vezes ou outra você acha uns e-books aí, né, mais barato. Mas a gente não aprende inglês só como cursinho, né, a gente sabe disso. Eu conheço muita gente que aprendeu inglês sozinho em casa, estudando e tudo mais. Mas na sua majoritariamente as pessoas fazem cursos de inglês e tudo mais. Então assim, a gente já tem que saber também que não é todo mundo que tem essa capacidade aí de conseguir, né, ler inglês e tudo mais, porque nem todo mundo teve o mesmo acesso à educação que você teve. Então eu acho que, assim, os livros com títulos em inglês no Brasil são desnecessários nesse sentido. Obviamente tem alguns livros que têm um título, tem outros, por exemplo, Fangirl. Só que Fangirl é também, como eu falei, são palavras que, querendo ou não, às vezes não existe uma tradução ao pé da letra, ou são palavras que já tá no nosso cotidiano, sabe? Que às vezes a gente pronuncia 500 vezes errado, mas tá no cotidiano de mais pessoas. Às vezes a pessoa nem sabe a tradução, mas tá no cotidiano. Tipo, Fangirl é uma tradução que não existe ao pé da letra. Tipo, Garota Fã. Aí botar o nome de Garota Fã, então a gente tem que escolher, né, um título que fosse equivalente. Mas ainda assim, preferiram manter em inglês. Então aí, nesse caso, eu ainda acho vale a pena porque é um título que tá popularizando. Mas assim,
Flower Ash de sangue e cinzas, por que deixar em inglês, sabe? Mas enfim, eu quero saber de vocês aí, o que é que vocês acham realmente sobre isso. Comenta aqui embaixo que eu vou querer saber a opinião de vocês. Se vocês tiverem outro assunto pra gente ir debatendo aí, conversando, comenta embaixo também. Eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.